Eu tenho envolvimento com esse trabalho, com as plantas medicinais há muitos anos, né? Eu costumo dizer que primeiro eu trabalhava com as plantas, trabalhei durante muitos anos investigando, trabalhando com as plantas, propagação das plantas, esse tipo de coisa. Aí, de um dado momento, eu passei a trabalhar com as pessoas que trabalham com as plantas. E então fui indo para outros caminhos, e aí que foi entrando essa coisa do desenvolvimento rural, né? Então, na verdade, tenho trabalhado bastante com alguns aspectos que envolvem agricultura ecológica, mas e junto a essa questão das plantas medicinais, né? E elas têm a tradição do uso de plantas medicinais, que é muito antiga, né? Obviamente, muito anterior ao sistema médico que a gente chama de moderno, né? Ela é uma porta de entrada, de certa forma, para trabalhar uma série de outras questões, né? Uma delas é essa que tu propões, assim, que é trabalhar com a ideia de inovação, né? Mas não é um outro olhar sobre a inovação, né? É onde se encontram muitos conhecimentos diferentes, e as plantas medicinais acabou se transformando nessa possibilidade, porque é um tema, né, mais do que a planta em si, né, a planta com raiz, folha, fruto, é um tema interessante, porque ele vai envolver as questões que se referem a um debate sobre a saúde, o que é doença, em que medida os processos de desenvolvimento e o próprio processo de desenvolvimento tecnológico, eles têm consequências e causam impacto sobre a vida das pessoas, causam impacto sobre a saúde, causam impacto sobre as relações sociais, causam impacto sobre o desaparecimento de determinados conhecimentos que antes eram mais relevantes, digamos assim, nas localidades. Então esse tema ele foi abrindo portas para um debate mais amplo, um debate que envolve sim conhecimento e a inovação baseada não só no resgate, mas no encontro de diferentes conhecimentos, né, que vem da população, que vem do conhecimento popular, que vem das tradições culturais, mas que também encontra o debate do desenvolvimento tecnológico, mas também acabou abrindo portas para outras coisas, né? Como o próprio debate sobre o direito das pessoas de escolherem por onde produzir, por exemplo, né? De escolherem por onde se tratar, de que sistemas terapêuticos elas querem acessar, né? Abre portas para debater o próprio papel da mulher, considerando que muito do conhecimento sobre as plantas são as mulheres que acabam desenvolvendo, né, na medida em que historicamente as mulheres estiveram envolvidas com a saúde da família, com a alimentação da família. Então abre portas para tu vais entrando por outros caminhos, né? Inclusive a questão do questionamento sobre o padrão produtivo, sobre o padrão tecnológico da própria agricultura, né? Que vai surgindo a partir justamente da crítica ao processo de inovação tecnológica na agricultura, né? Claro que o assunto é vasto, né? Mas assim, rapidamente o que a gente pode colocar é que quando a gente fala em produzir novidades, no fundo o que a gente está falando é num processo de inovação. Só que aí nós temos que às vezes voltar um passinho atrás e olhar, bom, o que nós entendemos por inovação, né? Então, muitas vezes, no senso comum, aquilo que a gente chama de inovação é o que a gente acaba identificando no trabalho como inovações que são incrementais. Tu tens um determinado padrão tecnológico para a agricultura, que modernizou essa agricultura, né? Que elevou os padrões de produtividade com base em alguns tipos de inovação, que a gente pode identificar como inovações mecânicas, inovações biológicas, inovações físico-químicas, né? Só que posteriormente a esse processo, né, tu tens uma série de impactos e consequências que vão sendo observados. E mais do que isso, esse padrão tecnológico modernizado da agricultura,
ele acaba sendo adotado por uma parte dos agricultores no mundo todo, né? Só que tem um contingente muito grande de agricultores que ou nunca acessaram os chamados pacotes tecnológicos da agricultura ou acessaram parcialmente. E mesmo aqueles que acabam adotando determinadas tecnologias acabam inventando em cima, digamos assim. Então esse é um processo que é inerente à agricultura. Então a gente costuma dizer que a produção de novidades, ou seja, inovar na agricultura, mudar o jeito de fazer alguma coisa, é inerente à agricultura, desde que a agricultura é agricultura, muito antes do seu processo de modernização. Então quando a gente fala em estudar as novidades, estudar a inovação com esse olhar, a gente vai muito mais prestar atenção nas práticas cotidianas, não só dos agricultores, mas também de técnicos, de agentes de políticas públicas, né? Porque a gente está falando de inovação num sentido mais amplo. Essas inovações, às vezes, não é introduzir uma super máquina com alta tecnologia eletrônica. Às vezes a gente está falando de organizar uma cooperativa. E organizar uma cooperativa numa localidade onde era difícil, por exemplo, organizar determinados agricultores, pode ser considerado uma inovação. Porque o impacto dessa modificação no sistema produtivo pode ser muito maior do que eu incorporar uma máquina automatizada, por exemplo, né? Aqui no senso comum a gente associa tecnologia a determinados símbolos, assim. Então quando a gente fala em trabalhar com novidades, trabalhar com inovação na agricultura familiar, a gente vai desconstruindo, de certa forma, nosso próprio olhar sobre a tecnologia. O que é tecnologia, né? E ao falar de tecnologia, a gente vai descobrindo que a tecnologia ela é muito mais relacionada às transformações sociais do que num primeiro momento pode parecer. Então, a tecnologia ela é um artefato, ela é um novo celular que tem uma série de aplicativos que eu posso fazer tudo com o meu celular no bolso, né? Onde eu estiver. Sim, isso é também tecnologia. Só que, por outro lado, a gente tem que enxergar que na agricultura é também tecnologia muitos processos que são historicamente construídos. Processos de organização local e de relação com a natureza circundante, que também são geradores de conhecimentos riquíssimos. Então, olhar para essas novidades na agricultura familiar é olhar para as relações que se estabelecem entre quem faz agricultura com o seu entorno, seja o seu entorno físico, meio ambiente, natureza, seja o seu entorno social, na formação de redes, na associação com outros agricultores, nas trocas de conhecimentos entre agricultores que muitas vezes são diferentes, entre as trocas de conhecimento com os técnicos, trocas de conhecimento com os agentes das políticas públicas e assim por diante. A gente tem trabalhado por dentro do projeto com várias questões relacionadas ao gênero. Eu poderia destacar uma, assim, talvez, que é um trabalho mais ou menos recente que a gente está fazendo e a gente inclusive está refletindo sobre isso ainda, né? Que é o papel da mulher nessa... À medida que as mulheres foram saindo das casas, né, saindo daquilo que a gente chama da esfera do privado e indo para fora, né, do doméstico, trabalhando e tal, que são conquistas das mulheres há alguns anos, mas que nos espaços rurais talvez seja um processo mais recente. Então, sim, as mulheres aumentam seu protagonismo político, aumentam seu protagonismo no processo econômico, produtivo, né, ampliam esses espaços. Por outro lado, a gente olha isso às vezes com um olhar um pouco crítico, na medida em que as pesquisas que a gente tem feito aparentemente demonstram que as mulheres elas estão ainda mais sobrecarregadas do que sempre estiveram. Porque, na verdade, especialmente falando das mulheres rurais, sempre elas trabalharam, porque elas sempre trabalharam na esfera do doméstico e também na roça, também na lavoura, também, né? E esse trabalho, muitas vezes, ele é um pouco invisibilizado.
Então, por exemplo, quantas vezes a gente ouve, né? O trabalho, a própria mulher diz, não, eu não trabalho. Quando essa mulher não tem uma inserção profissional fora de casa, ela diz, se tu perguntares, ela vai dizer, não, eu não trabalho. Mas, na verdade, ela passa o dia inteiro trabalhando. Tá? Então, é um trabalho que muitas vezes ficou invisibilizado. Tá, daí as mulheres saem e começam a trabalhar, e as mulheres nos espaços rurais também ampliam esse protagonismo, começam a contribuir com a renda da família, começam a gerar sua própria renda, participar de algumas redes, participar inclusive de processos mais políticos mesmo, de reivindicação, mobilizações sociais, mais de cunho político. Por outro lado, permanece a mesma carga de trabalho agora ainda somada a outras responsabilidades que as mulheres também vão puxando para si. A responsabilidade de transformar o sistema produtivo de um sistema produtivo convencional para o agroecológico, a responsabilidade de continuar cuidando da família, né? A responsabilidade agora também de cuidar das suas companheiras nos seus movimentos, nos seus grupos, nas suas associações, né? Então, a gente acha que ainda temos um largo caminho pela frente, assim, no sentido de equacionar esse aparente excesso de responsabilidades e excesso de trabalho das mulheres. Agora, com certeza, as mulheres aos poucos vão ampliando esses seus espaços de trabalho.